Olá, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos aprender mais um pouco de como tudo funciona nesse universo. Como que se organiza a Lua, o espaço, as constelações. Vamos lá? E aí, de onde partiu todo esse estudo? Quem realmente estuda esse universo? Como que chama essas ciências? Então, olha só. A astronomia é uma ciência que estuda o movimento dos corpos celestes. Desde a antiguidade, a formação e origem do universo tem sido fator de curiosidade entre os homens. No entanto, foi a partir do século XV, com o avanço dos estudos na área, que a astronomia passa a ser considerada uma ciência. Os principais temas de pesquisa da astronomia são o universo, as galáxias, os planetas, as estrelas, constelações, os cometas, os asteroides e, sobretudo, a Lua, o Sol e os astros. Depois do Sol, pode-se dizer que a Lua é o corpo celeste que exerceu maior influência na organização da vida humana. Duas unidades de medida de tempo são usadas em nossos calendários: a semana e o mês. Tiveram sua origem na observação da mudança de aparência da Lua ao passar dos dias. Para perceber a regularidade do comportamento da Lua, o primeiro passo é observá-la. A observação repetida permitiu aos astrônomos descobrir mais uma regularidade da natureza. O aspecto da Lua se modifica ao longo dos dias, sempre na mesma sequência. Nós vamos ter Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante. O intervalo de tempo para uma Lua passar por um ciclo completo de suas fases é denominado lunação. E não é de exatamente 29 dias, mas de 29 dias e meio, ou seja, aproximadamente isto, ok? Como são essas fases da Lua, então? As fases da Lua, elas representam os diferentes aspectos que vemos, o satélite natural da Terra, ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta, ao Sol e à Terra. A Lua apresenta 4 fases, então, que nós já falamos, não é mesmo? Crescente, cheia, nova e minguante. Cada uma delas tem cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, nós a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol e, com isso, ela passa pelas 4 fases. Vamos falar um pouquinho de cada uma das fases? A gente está vendo elas aqui, olha só para vocês verem. Prestem atenção à medida que eu for falando para ver se vocês conseguem associar qual fase está inserida ali na imagem. Bom, a primeira que nós vamos falar é a Lua nova. Nesta fase, nós conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E por isso, não a vemos neste momento. Ainda nesta fase, a Lua está no céu durante o dia. Nasce por volta das 6 da manhã e se põe por volta das 18 horas. Já a Lua crescente ou quarto crescente recebe essa denominação, pois neste momento nós só vamos conseguir ver 1/4 da sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite.
Já na lua cheia, que é uma fase onde a Terra está entre o Sol e a Lua, a gente consegue observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe às 6 horas do dia seguinte. E a Lua minguante? Como será? Ela também é chamada de quarto minguante. É o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar só um quarto de sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. E aí, o que mais nós temos para aprender? Vamos lá? Vamos ver a nossa próxima imagem? O que mais a Lua tem a nos oferecer? Bom, a Lua, ela apresenta 3 movimentos: a rotação, a translação e a revolução. Vamos falar da rotação. A rotação é quando ela gira em torno do próprio eixo. Já a revolução é quando ela gira ao redor da Terra. E na translação, a Lua estará girando ao redor do Sol junto com a Terra. Dessa forma, ela assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso em relação à parte iluminada. E aí facilita para que ela seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. É importante notar que as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes pelo hemisfério sul e pelo hemisfério norte. E toda essa movimentação entre Terra, Lua e o Sol traz os ciclos. O ciclo da Lua ou o ciclo de lunação, chamado também de período sinódico da Lua. Ocorre em aproximadamente os nossos 29 dias e meio. É, portanto, conhecido como mês lunar. E durante este período, as 4 fases da Lua acontecem. E aí vai acontecendo o ciclo lunar completo. Já no período sideral, o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo, que é a rotação, é de 27 dias. E esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra, que é a revolução. A Lua, assim como o Sol, nasce no lado leste e se põe no lado oeste. A Lua nasce e se põe em horários diferentes durante a lunação. Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente de 2 dias, mais curto do que o mês sinódico. Uma curiosidade sobre as luas é a superlua ou a superlua cheia, que é caracterizada pelos momentos em que a lua cheia está mais próxima da Terra. E nesse momento, ela aparece maior e mais brilhante. Nos eclipses, são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Os eclipses solares ocorrem durante a lua nova, quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Já os eclipses lunares ocorrem durante a lua cheia, quando a Terra está entre a Lua e o Sol. As estações do ano, bom, o complexo movimento da Terra pode ser decomposto em componentes, 2 das quais são a rotação e a translação. A rotação terrestre é o giro do planeta ao redor de um eixo imaginário que atravessa o planeta do norte ao sul.
A rotação terrestre origina os dias e a noite. A metade do planeta iluminada pela luz solar está no período diurno e a metade escura encontra-se no período noturno. O movimento da Terra ao redor do Sol é denominado de translação. Uma volta ao redor do Sol é completa em aproximadamente 365 dias. Das diversas posições da Terra em sua órbita ao redor do Sol, merecem destaque porque correspondem ao mesmo em que se iniciam as estações do ano. As estações do ano que são outono, inverno, primavera e verão. Temos então os fenômenos solstício, que é o fenômeno astronômico que compreende o início do verão e do inverno nos hemisférios, e o equinócio, que é o fenômeno astronômico que compreende o início da primavera e do outono. As estações do ano compõem características bem definidas e são específicas, diferenciando-se nos hemisférios sul e norte, de acordo com a inclinação do eixo da Terra e com os movimentos de rotação e translação. As estações do ano no hemisfério norte acontecem da seguinte maneira. O verão, ele vai se iniciar por volta ali do dia 21 de junho e se finaliza lá por volta do dia 23 de setembro e é chamado de verão boreal. Já o outono, ele começa por volta do dia 23 de setembro e vai ser finalizado lá pelos meados de 21 de dezembro. E essa estação é chamada de outono boreal. Nós vamos ter o inverno iniciando lá por volta do dia 21 de dezembro e vai finalizar lá pelos meados do dia 20 de março e é chamado de inverno boreal. A primavera vai ter início lá no dia 20 de março e vai se finalizar por volta do dia 21 de junho e é chamada de primavera boreal. Já as estações do ano no hemisfério sul vai ter ali o verão começando por volta do dia 21 de dezembro e tendo a sua finalização por volta do dia 20 de março. Ela é conhecida como verão austral. O outono inicia-se por volta do dia 20 de março e vai terminar lá no dia 21 de junho. E ele é conhecido como outono austral. O inverno vai ter início por volta do dia 21 de junho e vai terminar lá pelos meados do dia 21 de setembro. Nós já estamos quase chegando no seu final. Então, nós estamos no período de inverno. Esse inverno lá no hemisfério sul, ele é conhecido como inverno austral. Logo aí a seguir, nós vamos ter a nossa próxima estação, que é onde nós vamos entrar logo em setembro agora, que é a primavera. Ela começa lá pelos meados do dia 22 de setembro. Olha, a primavera já está quase chegando, não é mesmo? E ela vai finalizar lá por volta do dia 21 de dezembro. A primavera, no hemisfério sul, ela é conhecida como primavera austral. É legal da gente entender isso, não é? E aí, como tudo isso acontece? Vamos ver como todo esse movimento ao redor da Terra acontece? Bom, se um movimento ao redor da Terra acontecer da Lua passar por dentro dos nodos, o exato momento em que eles se alinham com o Sol e a Terra, haverá um eclipse. Uma das situações é a do eclipse solar, que ocorre quando a Lua passa pelo nodo que está entre o Sol e a Terra. Outra situação correspondente ao eclipse lunar que ocorre quando a Lua passa pelo nodo que está entre a sombra da Terra com o nodo. Só se alinham com a Terra e o Sol 2 vezes ao ano. A ocorrência de eclipse não é muito frequente. Os eclipses são fenômenos que acontecem devido à posição entre Lua, Terra e Sol.
Às vezes, esses astros se alinham, bloqueando parte da luz solar, que ilumina a Terra ou a Lua. Os eclipses podem ser lunares ou solares. No caso do eclipse lunar, é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Trata-se de um fenômeno ocasional, cujas características e forma aparentes dependerão da posição do planeta em relação ao seu satélite natural. O eclipse lunar acontece somente com a lua cheia, pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Na verdade, podemos dizer que esse fenômeno é algo relativamente raro, pois graças à inclinação de 5 graus da Lua em relação à órbita da Terra ao redor do Sol, quase sempre a Lua está em cima ou embaixo da sombra da Terra. Por esse motivo, para o eclipse acontecer, quando houver uma lua cheia, é preciso que o nosso satélite esteja alinhado com a órbita eclíptica do planeta ao redor do Sol, ou o que é um fenômeno esporádico. E aí nós vamos ter o eclipse solar. O eclipse solar ele acontece sempre que há um alinhamento astronômico entre a Terra, o Sol e a Lua, de modo que a última, a Lua, encontra-se posicionada entre os dois primeiros, projetando uma sombra na área da superfície, que fica sem poder observar o brilho do Sol ou com visibilidade parcial. Na área atingida pela umbra, a sombra total da Lua, o eclipse manifesta-se de forma completa, ou seja, a Lua fica na frente do brilho do Sol totalmente. Já na área atingida pela penumbra, a sombra parcial, o eclipse não ocorre com o mesmo efeito. Além da posição da observação do eclipse da Terra, o fenômeno também é denominado de outras características que condicionam a sua aparência, como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. E então, hoje nós falamos da Lua, da sua movimentação, das suas fases, de como esse movimento nos hemisférios falam das estações do ano, de como elas são diferentes em cada hemisfério. E para aprender ainda mais, você deve acessar as nossas plataformas lá das redes sociais. Como que a gente faz isso? Você vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Vai acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal YouTube SMED GV. Te espero para a nossa próxima aula. Até lá!